Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Linguagem de Programação 2. Na videoaula de hoje, nós iremos aprender a trabalhar com vetores utilizando a linguagem Java. Então vamos começar criando um novo projeto aqui no NetBeans. Todos já sabem como criar projetos. Eu vou nomear esse projeto aqui de vetor com V maiúsculo, tá? Mas o nome aqui não é tão importante, tá bom? Vou salvar aqui no diretório padrão mesmo que o NetBeans está sugerindo. E beleza. Vamos apagar os comentários. E vamos começar aqui a trabalhar com os vetores. Pois bem, pessoal. Para a gente declarar vetores utilizando a linguagem Java, nós temos que começar falando qual que vai ser o tipo desse vetor. Então, um vetor ele pode conter vários valores, né, do tipo inteiro, do tipo string, do tipo booleano, ou até mesmo pode ser do tipo de uma classe, né? Os vetores em Java eles podem inclusive armazenar objetos, não só tipos primitivos como inteiro e strings, né? Ou booleanos, ou doubles, ou float. Além disso, você também pode criar tipos baseados em classes, né? Ou seja, você pode criar vetores de objetos. Vetores, pessoal, também são chamados de arrays, tá? Então, quando eu falar array e vetor, são sinônimos, tá bom? As duas nomenclaturas são utilizadas. Então, vou criar aqui um vetor ou um array do tipo inteiro para a gente fazer testes. Inicialmente, a gente deve falar o tipo, seguido de colchete e depois o nome do vetor. Eu vou chamar de vetor, tudo minúsculo. Vou pôr tudo minúsculo porque nossa classe aqui ó, já chama vetor com V maiúsculo. Então, para diferenciar, né, não pode ter o mesmo nome da classe, a variável. Eu vou chamar aqui vetor com V minúsculo. E para a gente criar um vetor em Java, a gente cria como se fosse um objeto. Então, new int. E aqui eu coloco o tamanho do vetor. Nesse caso aqui, eu vou criar um vetor de 10 posições, por exemplo. Agora, eu vou fazer o seguinte. Quando a gente faz isso aqui, dá um new int 10, nós estamos criando um vetor de 10 posições que vai receber valores inteiros. Só que esses valores já são colocados como padrão, tudo zero, dentro deste vetor. Quer dizer que em cada posição, da posição 0 até a posição 9 desse vetor, nós vamos ter já o valor 0 inserido em cada uma dessas posições. Então vamos imprimir isso aqui para a gente enxergar isso direitinho. Vamos aqui dar um system out, salt. Eu vou colocar, em vez de usar o system out.println, eu vou usar o printf para a gente poder imprimir isso aqui em colunas, já com os espaçamentos todos alinhadinhos, tá? Então, eu vou colocar aqui porcentagem S para falar que na minha primeira coluna vai ter um tipo string, porcentagem 8 para falar que até a minha segunda coluna vão existir exatamente 8 caracteres, porcentagem 8 significa isso, e eu vou colocar um porcentagem N para dizer que após imprimir, né, esse conteúdo, vai ser dado uma quebra de linha, tá? Então, o S fala que o primeiro parâmetro aqui passado é uma string, esse porcentagem 8 vai dizer que serão colocados 8 caracteres, tá? Logo após, independentemente do tamanho do próximo parâmetro. Então, eu vou colocar aqui o primeiro parâmetro, que vai ser o título aqui da nossa tabelinha. Vou colocar aqui índice, que a ideia minha aqui é imprimir o índice do vetor e o valor, vírgula, o valor. Beleza, aqui é o título. Então, agora eu vou começar a fazer nosso for, int, para percorrer o nosso vetor, igual a gente fazia lá em C, né? Quando a gente estava fazendo a disciplina de linguagem de programação 1, nós já aprendemos a fazer aqui o for para percorrer um vetor. Então, eu vou fazer aqui o int i começando em 0. Ele tem a mesma sintaxe do C, tá, pessoal? Não muda nada. Enquanto o i for menor do que o vetor. E aqui o interessante é que você não precisa colocar na mão o tamanho do vetor, porque quando a gente coloca ponto length, já vai dar o tamanho do vetor para a gente. É uma das vantagens da linguagem Java. É uma das vantagens do vetor aqui, ó, ser um tipo objeto, porque objetos podem ter atributos que eu posso chamar aqui, atributos e métodos, né? Que eu posso ajudar aqui
para auxiliar na manipulação deste vetor, tá? E eu vou percorrer esse vetor de 1 em 1, tá? Então agora eu vou dar de novo um system.out.printf e vou imprimir agora o primeiro elemento que eu vou imprimir vai ser o índice é do tipo inteiro. Então eu vou pôr aqui porcentagem D, tá? Tem que ser entre aspas, para indicar que é um número. Aí eu vou colocar agora o espaçamento, que vai ser o mesmo espaçamento que a gente colocou no título, né? O espaçamento aqui de 8. E eu vou colocar aqui também a quebra de linha, né? Para cada vez que ele imprimir, ele dá uma quebra de linha. Aí agora eu vou usar o primeiro parâmetro, que é o índice. O índice aqui é representado por I. Então eu vou começar a percorrer meu vetor no índice 0 e vou aumentando até o índice 9, né? Que é o limite, que o tamanho do vetor é 10. E eu vou imprimir o valor com o nome do vetor, que é vetor, na posição I, ou seja, no índice I. Então é isso. Logo após aqui eu vou dar um system out println só para dar uma quebra de linha. Aqui faltou eu falar qual vai ser o tipo de caractere que vai ter esse espaçamento 8 aqui, ó. Né? Eu pus o 8, mas esqueci de colocar o tipo, né? Sempre que você tiver essa porcentagem, você está formatando. Então eu estou formatando aqui para 8 strings, tá? Aqui também, ó, tem que colocar a quantidade. Então aqui eu vou colocar 5 dígitos, né? 5 números, tá bom? E aqui também 8 strings. Então ficou faltando isso aqui para funcionar. Ah lá, agora tá certo, ó. Então perceba que o vetor na posição 0 tem o valor 0, o vetor na posição 1 tem o valor 0, e isso vai até o vetor na posição 9, que também tem o valor 0. Muito bem. Agora vamos fazer um outro teste aqui. Vamos criar um outro vetor que, em vez de utilizar essa forma de criar o vetor, nós já vamos colocar os valores diretamente no vetor, né? Evitando assim que ele fique com 0 em tudo. Eu já sei quais são os valores que tem em cada posição e eu já coloco de uma vez, tá? Então eu posso fazer assim, ó. Int, abre e fecha colchete, o nome do vetor, vou chamar isso aqui de vetor 2, tá? E em vez de dar o new, você já coloca aqui a chave, abre e fecha a chave, e coloca os valores separados por vírgula, tá? Lá em C também a gente fazia assim. Vamos agora aqui então imprimir o título, vamos aproveitar o título aqui de cima, que a ideia é a mesma, né? Na verdade eu vou aproveitar tudo isso aqui. Vou aproveitar tudo isso aqui. A única coisa que eu vou mudar é que eu estou trabalhando agora com vetor 2 e não mais com vetor, né? Então, vou alterar aqui para vetor 2. Vamos executar para ver o resultado. Tá lá. Então, agora eu não tenho mais 0 em todas as posições. Eu tenho aqueles valores iniciais que eu instanciei. Muito bem. Vamos fazer mais um teste aqui, para vocês lembrarem como é que manipula o vetor. Vamos agora fazer o seguinte. Vou ter que colocar um comentário aqui, ó. Vamos gerar um vetor de 5 posições com valores entre 9, 0 e 9, gerados aleatoriamente e sem repetições. Isso aqui é interessante, ó. Pra gente ir treinando aqui. Então, para isso, eu vou usar uma classe chamada SecurityHandle. Existe uma classe chamada Handle só apenas em Java que também faz a mesma coisa, tá? Mas eu vou usar essa aqui porque lá no livro do Java Como Programar eles estão recomendando usar essa classe. Vou chamar aqui vou pôr aqui de valor, ou número, num, tá bom, num. Vou chamar de num, tá? Aqui é o nome que vocês quiserem dar para esse objeto, tá bom? Qualquer valor, qualquer nome que vocês quiserem, é o nome de variável, é o nome de objeto, tá? Chamando de num aqui. Sempre que vocês estão criando uma classe, usa o new. E geralmente o próprio nome da classe seguido de parênteses, que é o construtor da classe. Então, vamos pôr aqui secure, handle, e aqui dentro não precisa passar nada, tá? Construtor sem parâmetros. Eu já dei enter ali, pessoal, e o NetBeans já adicionou para mim a biblioteca. Tá aqui, ó. Fez o import, tá? Eu fiz rápido aqui, não apareceu, mas aqui, ó. Quando vocês digitarem isso aqui, vai ficar de vermelhinho. Basta vocês clicarem aqui nesse alerta e dar um add import aqui. E ele já vai colocar aqui para vocês a biblioteca. Muito bem. Agora vamos utilizar
esse recurso aqui para gerar os números aleatórios e colocar nas 5 posições do vetor que a gente vai criar de 5 posições. Então, primeiro int inteiro, vou colocar aqui um new int 5, que eu quero um vetor de 5 posições, ou seja, de 0 até 4. Eu vou aqui imprimir o título, que é o mesmo título que eu estou usando aqui em cima nos outros, tá? A única diferença agora é que eu vou gerar os números aleatórios. Vou aproveitar o for também, né? Esse for eu vou utilizar da mesma forma. Só que agora eu não vou simplesmente imprimir isso aqui, né? Antes de imprimir tudo isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em cada posição desse vetor, que agora chama números, em cada posição desse vetor, eu vou colocar um número aleatório entre 0 e 9. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou criar aqui uma variável do tipo inteira. Vou chamar ela de valor. E vou dar para ela esse valor aleatório através dessa classe que nós criamos. Nós criamos aqui essa classe chamada num, né? Vou colocar aqui, ó, número aleatório, para ficar mais sugestivo, tá? Então, número aleatório. Vou usar aqui. Para eu gerar esse número aleatório, eu ponho um ponto next int, e aqui dentro do next int você coloca quantos números que você vai sortear. No caso, eu quero que sorteie de 0 a 9, então basta colocar aqui 9. Que automaticamente ele vai entender que é para sortear números entre 0 e 9, tá? Que foi o que eu pedi. E depois, o que eu faço? Eu venho aqui e armazeno esse valor, vou colocar aqui números, na posição i, recebe valor. E imprimo. Essa é a ideia, tá? Vou deixar um espaço aqui que depois a gente vai trabalhar com a questão de não repetição, né? E por enquanto, esses números podem ter repetição. Aqui, ó, por exemplo, ó, na posição 4 sorteei o 7 e na posição 2 sorteou o 7 também. Então teve repetição. Para que isso aqui não ocorra, nós temos que inserir um código aqui que evite que essa repetição ocorra. Então vamos criar esse código aqui. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um do while, que vai ficar gerando esse valor aqui, ó, enquanto esse valor ele não seja repetido lá dentro do vetor, né? Então, se eu gerar aqui o 7, já existiu o 7, ele gera de novo, tá? Então, essa é a ideia. Então, para isso, eu vou criar algumas variáveis aqui. Então, eu vou deixar essa int valor aqui. Eu vou apagar isso aqui por enquanto. Então, deixa ele aqui, ó. Int valor. Por enquanto, sem precisa colocar nada aqui, não. Vamos colocar um booleano aqui. Boolean. Vou colocar, chamar ele de existe. E agora eu faço um laço aqui, ó. Um pouquinho, ó, do. E eu fecho aqui o while. Do while, ou seja, faço enquanto. Faço enquanto. O que é a ideia? A ideia é que eu fique aqui dentro desse do while sorteando esse número enquanto ele estiver presente dentro do vetor. Essa é a ideia. É isso que eu estou tentando fazer aqui. Então agora eu faço aqui, ó. Existe começa com falso, porque eu ainda não testei. Existe começa com falso. Aqui eu estou sorteando o valor, então tá tudo ok, né? Estou sorteando o valor aqui. Opa, aqui tá faltando uma chave. Aí, beleza. Aqui eu estou testando o valor e eu vou testar esse exit aqui. Se o exist for true, ele faz o do while de novo. Se o exist for falso, ele sai do while. Então ele começa com falso, quer dizer que ele vai repetir de novo. Agora eu vou fazer um teste aqui, ó. Vou fazer um for aqui dentro, ó. For int. Agora eu não posso usar o i, porque o i está aqui, ó. Se eu usar i aqui dentro, ele vai alterar esse i aqui de cima. Então eu vou usar aqui j. Recebe 0. Enquanto o j for menor do que números.length j mais. Ou seja, eu vou percorrer todo o vetor. Só que, na verdade, eu não preciso percorrer todo o vetor, né? Em vez de percorrer todo o vetor, que é números.length, ou seja,
o número máximo de elementos, eu vou percorrer até I, certo? Eu vou percorrer até onde eu já inseri. Beleza. Agora, o que eu faço aqui? Se eu faço um if, né? If, se eu ver que esse valor aqui for igual ao números na posição J, quer dizer que esse valor sorteado já existe dentro do vetor. E aí eu transformo esse existe, que estava falso, em true, forçando que esse do while se repita, até que esse existe se mantenha falso. Então, essa é a ideia, né? Então, o existe ele tem que ser falso para sair do while. E ele vira verdadeiro caso esse if aqui seja verdade. E aí ele repete o do while. Até que esse existe fique falso e saia do while. Atribuo aqui no vetor de números o valor, que já não é repetido. E imprimo aqui o nosso vetor bacaninha. Então é isso. Vamos ver aqui. Tá lá, ó. 0, 4, 1, 2, 2, 0, 3, 6 e 4, 7. Ou seja, nenhuma repetição. Muito bem. Então já aprendemos a dar valores de forma inicial na declaração do vetor, valores padrão com nil e agora valores aleatórios. Nós poderíamos também pedir que o usuário digitasse cada valor, tá? Mas isso fica como tarefa para vocês depois. Agora eu vou fazer mais uma coisa interessante, né? A gente sempre calcula média, maior número, menor número, esse tipo de operação. Então vamos fazer algumas das operações aqui sobre o vetor, só para vocês lembrarem como que a gente faz. Nós já fizemos muito isso aqui lá na nossa disciplina de linguagem de programação 1. Então acaba sendo uma revisão, só que agora utilizando a linguagem Java. Então vamos lá. Vamos criar aqui então, vamos fazer 3 cálculos aqui. Nós vamos calcular, aqui, ó, vamos calcular a média de todos os elementos que foram sorteados. Vamos calcular a soma dos pares e o produto de todos os ímpares. Então 3 coisas simples. Com essas 3 coisas, vocês vão ter uma base aí já para fazer os exercícios e estar lembrando mais como que a gente manipula vetores. Então, para isso, pessoal, eu vou criar aqui algumas variáveis do tipo float e outras inteiras. Vou colocar aqui, ó, float, soma, que vai ser responsável por somar todos os números, e depois a gente possa dividir essa soma pela quantidade da média, a própria média, que vai ser do tipo float. Eu tenho que declarar esses dois como float para que a divisão, o resultado, seja um número com caso decimal, e vou declarar 2 números inteiros aqui, que vai ser o produto dos ímpares e eu posso iniciar com 0 também, vou iniciar com 1 na verdade, porque o produto, o número neutro, né, o elemento neutro da multiplicação é 1. Aí eu vou colocar aqui também a soma par, que é a soma, vai armazenar a soma dos pares, o elemento neutro da soma é o 0. E agora eu começo meu for. For int i, que recebe 0, enquanto o i for menor do que números.length e i mais mais. Muito bem. É o normal, né? Para a gente percorrer o vetor. Agora, o que a gente faz? Vamos fazer agora aqui, eu vou ter que colocar um comentário para ajudar vocês. Vou fazer a soma de todos os números. Eu tenho que somar todos os números para fazer depois a divisão pela quantidade e assim nós temos a média de todos os números, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Soma, recebe soma, mais números na posição i. Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer aqui a soma dos pares. E aí eu tenho que testar se o número é par. Aí eu faço if. Como só vai ter uma linha meu if, não preciso abrir chaves, tá? Eu faço assim, ó, números na posição i. Isso mod 2. Se isso for igual a 0, quer dizer que é par. Se isso é par, eu somo par, né? Faço a soma dos pares. Somo par mais números na posição i. Ótimo. Agora eu faço a mesma coisa para o ímpar, só que agora eu vou fazer o produto. Então agora põe aqui produto dos ímpares. Produto dos ímpares. Vamos fazer aqui. Se isso aqui for igual a 1. Produto dos ímpares. Igual a produto ímpar. Opa, escrevi errado aqui, né? Produto ímpar.
E aqui, em vez de ser mais, vai ser a multiplicação. Pronto. Agora eu já tenho essas três coisas aqui. Falta só calcular a média. Para calcular a média, eu tenho que sair do for. Aí eu faço média. Recebe soma dividido pela quantidade. Lembrando que a quantidade é o quê? Números, ponto, length. Né? Que é a quantidade de elementos no meu vetor. Então agora eu posso imprimir esse resultado aqui. Muito bem, salvei. Vamos executar. Vamos fazer um teste rápido aqui, ó. Vamos somar tudo aqui, dá 9, é o 1 mais 8, 9, 12, 12 com 6, 18, 18 com 7 dá 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 dividido por 5, 5. Certinho a média, a soma dos pares 14, né, que é 6 mais 8, 14. A soma dos ímpares 21, que é 1 mais 3, 4. Opa, é multiplicação, na verdade, né, produto dos ímpares. Que é 7 vezes 3, que é 21, né? Vezes 1, 21. Então, é isso, pessoal. Só para a gente lembrar aqui, então, como que a gente manipula o vetor, faz todas as operações. Isso vai ser utilizado depois de forma mais criativa nos trabalhos, tá? Então, na próxima videoaula, nós vamos continuar a trabalhar com vetores. Nós vamos trabalhar com funções, vamos ver como que a gente passa o vetor como parâmetro de funções, parâmetro de métodos, e vamos também aprender, né, nas próximas videoaulas, a como trabalhar com vetores multidimensionais, ou seja, de mais de uma dimensão, tá? Então, obrigado a todos e conto com vocês na próxima videoaula. Tchau!